Meu nome é Vladimir Correia, eu sou professor de Geografia. E eu sou o professor André Diniz de História. E esse é o projeto Nota Musical. Antes de qualquer coisa, dê o seu like, se inscreva no canal, avisa para os seus amigos, marque os seus amigos, beleza? A música que a gente vai trabalhar agora é sobre geografia urbana, que é uma paródia da música É Preciso Saber Viver. O desmonte do teu sítio, que a Bahia aterrou, modifica a paisagem que assim valorizou. Vamos entender a letra agora. O desmonte do teu sítio, que a Bahia aterrou, modifica a paisagem que assim valorizou. Quando a gente fala de desmonte do sítio, a gente está falando da mudança do sítio urbano, onde ocorreram aniquilamento de morros, desmonte de morros. Sítio urbano é o local onde foi instalada a cidade, é a localização absoluta. E na cidade do Rio de Janeiro, para conseguir mais espaço, nós retiramos morros para novos empreendimentos imobiliários. É importante lembrar que a capital federal, o Rio de Janeiro, está situada entre a montanha e o mar. Na época, capital federal, né, e por isso é importante para a prova do Enem. Entre a montanha e o mar, com dificuldade de crescer, difícil viabilizar uma expansão horizontal. Então nós retiramos morros. E o destaque, Morro do Castelo, também Morro do Santo Antônio. Retirar os sedimentos, abrir o espaço e com esses sedimentos aterraram a Baía de Guanabara. Por isso o desmonte do teu sítio que a Bahia aterrou. Tudo bem? A paisagem se modifica. Lembrando do conceito de paisagem, importante, hein? Nós vamos falar de alguns conceitos fundamentais. Paisagem é o que está ao alcance dos olhos. Paisagem natural, paisagem humana. A paisagem se modifica e se valoriza na medida em que novas vias estão construídas, na medida em que há um arejamento da cidade. Se o terreno é mais barato, estrutura ele não tem. Sobe o morro, a linha do trem. Agora, se o terreno é mais barato, estrutura ele não tem. Qual é a ideia? Se a população de baixo poder aquisitivo precisa se afastar do centro, porque a gente está falando de valorização da área central, do central business. Se a população de baixo poder aquisitivo não tem condições de comprar ou alugar imóveis no centro, ela pode fazer a opção por uma área periférica. Porque na área periférica os imóveis são mais baratos. E são mais baratos porque é uma área menos dotada de infraestruturas, que tem um arruamento irregular, que não tem uma coleta de lixo eficaz. Então, se o terreno é mais barato, estrutura ele não tem. E aí, no final, sobe o morro ou a linha do trem. Quando a gente fala de morro, a gente está fazendo uma referência à favela. A favela é uma área de ocupação irregular, nem sempre na encosta. As favelas estão em áreas desprezadas pelo capital imobiliário. Mas como a gente percebe muitas favelas em áreas de encostas, em morros, sobe o morro ou a linha do trem, quer dizer, ou a favela ou a periferia. Linha do trem, subúrbios ferroviários. Essa parada do sobe o morro ou a linha do trem é interessante para a gente perceber que a riqueza é sempre perseguida pela pobreza. Por quê? Porque é com os ricos que está a oferta de trabalho para os pobres. Se você der uma passadinha rapidinho no Rio de Janeiro, você vai ver que as primeiras favelas surgem no centro da cidade, próximo de onde estava a nossa nobreza, São Cristóvão e o centro da cidade. À medida que se deslocam as coisas para a Zona Sul, vão surgindo favelas na Zona Sul. À medida que a coisa se desloca na direção da Barra da Tijuca, entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca tem São Conrado, nasce a Rocinha. E quando o principal ponto econômico passa a ser a Barra da Tijuca, surge Cidade de Deus, Rio das Pedras. E agora que há o deslocamento na direção do Recreio dos Bandeirantes, vai nascendo Terreirão. Na medida que os ricos avançam em determinada direção, a pobreza vai atrás dessas ofertas de empregos. Território desprezado, mas ali é seu lugar. Se tem gato no barraco, água e luz não vai pagar. E aí vem um outro conceito da geografia urbana importantíssimo. Percebam que nós vamos trabalhar com 4 conceitos, além de falar de geografia urbana. Território desprezado. Sempre que pensar em território tem que lembrar de relações de poder. O meu animal que vai pela casa urinando quando chega as visitas, marcando o território. As barreiras, os muros que impedem a circulação de pessoas, controle de território, relações de poder. E por que a gente está falando de território quando há uma referência às favelas? Porque há uma territorialização do narcotráfico, uma territorialização das milícias.
Então, território desprezado, mas ali é seu lugar. Opa, seu lugar. Outro conceito importante da geografia. Você lembra, inclusive, da música do Arlindo Cruz, O Meu Lugar é Caminho de Ogum e Ançã? Madureira, inclusive, no Rio de Janeiro, não é um lugar maravilhoso, mas o Arlindo fala como se fosse um lugar lindo. Não é porque é um lugar lindo, mas porque ele ama o Império Serrano, a Portela, o jongo na Serrinha. Sempre que ouvir falar de lugar, anota essas duas palavrinhas aí, afetividade e pertencimento. O meu lugar, eu nasci e cresci ali. Dali vem as primeiras lembranças. Lembra, é muito, muito importante. Então, 3 conceitos nós já falamos. A paisagem está ao alcance dos olhos, território, relação de poder, lugar, afetividade e pertencimento. Então, mas ali é seu lugar. Se tem gato no barraco, água e luz não vai pagar. Característica de favela. Construções irregulares, com infraestruturas de gatos. São autoconstruções, é o morador que constrói o seu barraco, muitas vezes com a ajuda dos vizinhos, sistema de mutirão. E aí ele faz gato de luz, gato de água, infraestruturas irregulares. Pode ser que na sua cidade eles não usem essa palavra, essa referência às infraestruturas irregulares. Infraestrutura de gato. É a ideia do cara puxar a energia do poste. Ele não pode fazer isso, ele vai lá e faz um gatinho. No Rio de Janeiro é isso, ele faz um gatinho, é o gato de luz, é o gato de água, é o gato de net, que eles chamam de gatonete. Pra não ter deslocamento, é a opção que lhe convém. Sobe o morro, a linha do trem. E aí vem a parte mais importante, pelo menos desse trecho da letra. Para não ter deslocamento, é a opção que lhe convém. Qual é a ideia? Quando a população de baixo poder aquisitivo vai buscar áreas periféricas, onde os imóveis são mais baratos, eles não conseguem independência em relação ao centro. Eles precisam ir para o centro para trabalhar todo dia. Casa, trabalho, trabalho, casa, que a gente chama de movimento pendular. Detalhe, percebam que eu não estou falando do centro geométrico da cidade, tá? Não é o ponto central, não é geometria, é o centro econômico. Então, se o cara mora na área periférica e se ele trabalha no centro, casa, trabalho, trabalho, casa. Se é um movimento cansativo, se é um movimento oneroso, então, para não ter que praticar esse movimento pendular, muitos preferem a área de favela, ficam mais perto do trabalho, com todos os problemas. Com a precariedade de infraestruturas, com a presença do narcotráfico ou das milícias, mas mais perto do trabalho. E aí uma informação interessante para vocês. Final do século XIX, Arraial de Canudos. O governo republicano resolveu destruir o Arraial de Canudos. Mandaram algumas expedições que fracassaram. E depois resolveram mandar muitos e muitos soldados para destruir, matar homens, mulheres, crianças. E prometeram a esses soldos, eles iam ganhar, uns iam ganhar casas no Rio de Janeiro, como toda promessa de governo republicano. Essa também não foi cumprida. Foram para o Nordeste, destruíram Canudos e não ganharam as casas do Rio de Janeiro. Ocuparam um morro no Rio de Janeiro chamado Morro da Providência. E aí resolveram dizer que era uma favela, uma ocupação irregular, porque lá em Canudos havia um morro com uma plantinha chamada favela. Então a população que está ocupando o morro, ela está fazendo o mesmo que aquela plantinha lá de Canudos. Nós vamos te ajudar a lembrar dessas informações com esse acróstico que nós preparamos. Vocês sabem o que é um acróstico? É quando a gente pega a primeira letra de cada verso e forma uma frase ou uma palavra. Então foi no século XIX que essa história ganhou vida, por conta de Canudos. A vitória em Canudos e a promessa não cumprida. Vastamente difundida onde mora o capital. Por que vastamente difundida onde mora o capital? Porque a gente percebe mais favelas nas grandes cidades, nas áreas onde há maior reprodução do capital. Pô, Vladimir, mas você falou que eles ocupam áreas com menos infraestrutura, o morro, a área próxima do lixão, do esgoto a céu aberto. Sim, dentro da cidade, as favelas crescem em áreas que são desvalorizadas pelo capital imobiliário. Mas pensando nas cidades, onde tem mais favela, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não tem favela em Salvador, em Porto Alegre? Então, vastamente difundida onde mora o capital. Entre becos e vielas, até para dificultar a entrada da polícia, quando a gente pensa em narcotráfico e milícias, né? Entre becos e vielas, território ilegal, relações de poder ilegais. E aí vem aquele outro conceito que a gente discutiu,
lugar de moradia com felinos em barracos. Felino, uma referência às infraestruturas de gatos. A cultura sobrevive entre surdos e cavacos. A cultura do samba, pensando mais nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou o funk, que faz com que esse morador da favela tenha esse apego. A favela é um território ilegal, mas para ele é o seu lugar. Vertical é a tendência, cresce com o elevador. E aí vem a última parte da música. Vertical é a tendência. Verticalização. Agora eu não estou falando de um crescimento horizontal, crescimento vertical da cidade. A substituição de um padrão arquitetônico europeu por um padrão arquitetônico norte-americano. Isso acontece em áreas valorizadas, não é isso? No centro da cidade, perto da praia, derruba a casa, constrói o edifício. E os edifícios vão ficando cada vez maiores com a invenção do elevador. Ah, Vladimir, isso é óbvio. É óbvio, mas já foi gabarito de prova. A invenção do elevador permite o crescimento significativo desses edifícios. Alguns são tão altos, arranha-céus, que eles têm que ter, inclusive, gerador de energia. Muitos elevadores, gerador de energia. Se o edifício tem 50 andares, ninguém vai subir de escada. Densifica o espaço, mais faz ilha de calor. Densifica o espaço, mais faz ilha de calor. Agora eu estou falando de espaço. É o quarto conceito importante. Falamos de território, de paisagem, de lugar. Espaço é mais do que paisagem. Para falar de espaço geográfico, a gente tem que pensar na ação do homem, na ação antrópica. A gente pensa em fluxos, a gente pensa em funções. Quando eu olho um velho casarão, em qualquer cidade, eu estou em Pernambuco, eu estou em Recife, estou vendo um velho casarão de 200 anos atrás. Eu estou percebendo uma rugosidade, eu estou vendo arquitetura, eu estou vendo formas. Mas pode ser que esse velho casarão não tenha mais aquela função do século XVIII ou XVII. Pode ser que seja um banco hoje. Se eu analiso o que o homem faz, eu estou pensando em espaço geográfico. Então densifica o espaço, porque se eu estou derrubando a casa e construindo edifício, o espaço está ficando mais denso. Se eu estou substituindo uma casa onde tinha uma família por um edifício onde tem 100 famílias, a densidade demográfica está aumentando. A população relativa, lembram desse conceito? Número de habitantes por quilômetro quadrado. E aí, obviamente, com mais concreto na cidade, a cidade fica mais quente. Concreto, asfalto, menos verde, mais automóveis. A cidade vai ficando mais quente, por isso, mais faz ilha de calor. Porto revitalizado gera gentrificação, vergonhosa segregação. E nos últimos 3 versos, Porto revitalizado gera gentrificação, vergonhosa segregação. E a gente lembra de áreas que estão sendo revitalizadas, não só no Rio de Janeiro, onde nós verificamos o Porto Maravilha. Em São Paulo, muitas áreas foram revalorizadas a partir de intervenções urbanas. Na Argentina, em Buenos Aires, uma área sucateada, área portuária abandonada, virou Puerto Madero, muito mais bonita, atraindo escritórios, atraindo novos investimentos. E aí, se essa área está sendo valorizada, se o Estado está investindo naquela área em segurança, em estética, o IPTU fica mais caro, o Imposto Predial Territorial Urbano, os serviços ficam mais caros, os aluguéis ficam mais caros, e aí o pobre não consegue continuar morando ali. Então a gente percebe nessa área um enobrecimento urbano. O pobre se afastou, o pobre foi alijado, e aquela área está vivendo um enobrecimento urbano que a gente chama de gentrificação. Tudo bem? E se o pobre se afastou, a gente tem uma separação de ricos e pobres, uma segregação socioeconômica, uma segregação socioespacial. Cai demais em prova isso. Sempre bom a gente lembrar que a palavra gentrificação tem a ver com um grupo social importante lá na Inglaterra, da época das revoluções inglesas, chamado de gentry, que era a tal nobreza aburguesada, que enriquecia, ajudava no desenvolvimento do país. Então tem a ver com negócios, tem a ver com aburguesamento da sociedade e aburguesamento, portanto, dessas regiões também.
O desmonte do teu sítio que a Bahia aterrou modifica a paisagem que assim valorizou. Se o terreno é mais barato, estrutura ele não tem. Sobe o morro, a linha do trem. Território desprezado, mas ali é seu lugar. Se tem gato no barraco, água e luz não vai pagar. Pra não ter deslocamento, é opção que lhe convém. Sobe o morro, a linha do trem. 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 A linha do trem, a linha do trem. A cidade do Rio de Janeiro é fundada em meados do século XVI, quando expulsamos os franceses, huguenotes, que fundaram por aqui a França Antártica. Ficamos em segundo plano durante muito tempo, até porque a base era o Nordeste e a cana-de-açúcar. Entretanto, quando se descobre o ouro, o Rio de Janeiro passa a ser a capital, porta de saída do ouro e porta de entrada de escravos e dos produtos que abasteciam as minas. Com o crescimento de São Paulo, do café e principalmente com a transferência da capital para Brasília, dormimos. Mas estamos acordando, impulsionados sobretudo pelos grandes eventos. Território desprezado, mas ali é seu lugar. Se tem gato no barraco, água e luz não vai pagar. Pra não ter deslocamento, é opção que lhe convém. Sobe o morro, a linha do trem. Vertical é a tendência, cresce com o elevador. Densifica o espaço, mas faz ilha de calor. Porto revitalizado gera gentrificação. Vergonhosa segregação. Vergonhosa segregação. Vergonhosa segregação. Vergonhosa segregação. 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 E aí, gostaram da música? Espero que sim. Muitas informações importantes. E aí avisa pro seu amigo. Conta pra ele, porque ele também tem o direito de assistir. Coloca aqui, coloca o nome dele aqui embaixo. Assina o sininho de notificação, se inscreve no canal e dá o seu like.